Gravação. Olá a todos e todas que irão assistir esse vídeo, né? Vai começar mais um Notícias Comentadas do canal do YouTube Mesa de Debates. Meu nome é Guilherme, como todos que acompanham o canal ou para quem irá assistir esse vídeo pela primeira vez, que estiver conhecendo o canal. Hoje sou eu que comando, né, o canal, né, seja na parte das entrevistas, seja na parte da gravação do programa, né? E vai começar mais um Notícias Comentadas, que acontece toda sexta-feira, né? Onde que iremos falar alguns dos principais acontecimentos da semana, né? Essa semana que foi bastante recheada, né? De várias, seja coisas aqui no Brasil, ou também seja é, de fora, né, com as eleições dos Estados Unidos, né, e vamos começar, né. Enfim, né, a primeira notícia que a gente tem que tratar aqui, né, é sobre o caso da Mariana Ferrer. Fazendo um contexto geral do caso, a Mariana Ferrer foi uma jovem que hoje deve ter seus 23, 24 anos de idade. Na época que ela tinha 21 anos de idade, né? Ela sofreu sofreu um abuso sexual, não, um estupro, né? Infelizmente é a realidade de muitas das mulheres que conhecemos, né? E nesse final nessa semana teve o seu julgamento, né? Foi um julgamento bastante lamentável, né? Aonde o advogado da pessoa que estava sendo julgada, né? Tratou, né? De humilhar a vítima, né? Fez todo um discurso não se importando principalmente com a vítima, com a pessoa que foi estuprada, falando mil barbaridades, desrespeitando a honra e a moral da mulher, dessa moça, insinuando que era oportunista, insinuando que era ela uma pessoa vulgar, enfim, todo esse discurso, toda essa narrativa que existe hoje para poder tentar legitimar, né, a violência contra a mulher, né? E toda essa narrativa que o movimento feminista vem combatendo desde quando ele existe. A gente tem que entender, nesse caso, né, inúmeras questões, assim, né? A primeira questão, né, é entender o que significa o machismo, né, na nossa sociedade e a serviço de quem esse machismo está, né? Aqui quem está falando é um ponto de vista meu, né? Existem várias outras interpretações que se a gente ficar aqui falando vai demorar muito tempo, né? Posso até citar algumas delas, mas a gente vai tentar fazer uma reflexão mais profunda, né? Estou disposto por alguma via de dúvida, ter algum debate sobre o tema, né? Primeiramente, que sempre é bom também escutar a voz das mulheres, né? Que infelizmente hoje por hoje não acompanham o canal, né? Que é só feito por mim, mas quem sabe um dia. É o machismo, né? Que está presente, que é bastante enraizado na nossa sociedade, ele está a ser visto desse sistema que existe hoje, né? Por mais que muitas das pessoas fazem uma divisão entre várias esferas da nossa sociedade, seja a esfera econômica, seja a esfera social, seja a esfera política, né?
a gente sabe que essas relações estão interligadas umas com as outras, né? E então, assim, não somente o que acontece na política, né, nacional, na política internacional, é, mas assim, nosso cotidiano, nas nossas relações cotidianas também é muito reflexo de uma situação política que nós vivemos, né? O machismo, né, está a serviço, né, de submeter as mulheres, né, com o objetivo de colocar elas numa posição de inferiores, de dominadas, né, para poder, né, em última instância, negar direitos, né, negar uma qualidade de vida digna, né, negar, né, negar que ela tenha um salário digno, né? E com isso, né? Que há toda uma ideologia que justifique, que legitime isso, né? Primeiramente, a gente tem que entender que é um pensamento, né? Que é convincente que o sistema mantenha esse tipo de lógica, né? Se a gente for puxar um pouco, né, mais na questão histórica dessa questão, a gente tem um livro bastante interessante, né, chamado A Origem da Família e da Propriedade Privada, né, que é do Frederick Engels, né, principal colaborador na época do Karl Marx, que ele vai fazer uma longa discussão, né, na questão da família, né, colocando que a família ela não que existia outros modelos familiares do que o modelo familiar que nós conhecemos hoje, que é o mais presente, né, que é a família monogâmica, nuclear, esse tipo de coisa, né? E que com o desenvolvimento histórico, né, a mulher acabou ganhando uma posição de explorada, né? de dominada, né? Onde que seria um homem cumprindo o papel de dominador, né? E a mulher cumprindo o papel de cuidar da tarefa do lar, de cuidar de assuntos da casa, né? E, e com isso, com o desenvolvimento dessa família nuclear, dessa família monogâmica, né? Cada pessoa cumpre uma determinada função. E aí a gente cabe a primeira discussão que a gente tem que levantar aqui, né? Que é qual é o papel que a mulher hoje cumpre na nossa sociedade, né? Assim, obviamente que é incontestável de dizer que houveram grandes avanços, né? O fato com o desenvolvimento histórico, né? Mas assim, o central da coisa, né? O central do papel de dominação do que o sistema tem contra a mulher, ele continua, né? Tem outro elemento também que a gente pode levantar essa discussão, né? Como que hoje, né, principalmente a mulher, ela é vista através de uma mercadoria, né? Ou seja, a mulher é vista numa mercadoria que é assim, você consome ela, né? Uma mercadoria e depois joga fora, descarta, né? Faz qualquer outra coisa, né? E essa relação de pessoa e mercadoria, né? Acaba ultrapassando as relações humanas e, obviamente, que os setores mais oprimidos, né? Como as mulheres, também os negros, acabam sendo mais atingidos com essa lógica. Ou seja,
É, é a questão de de usar, de enxergar a mulher como um pedaço de carne. E se a gente for pensar nessa lógica, se a gente for levar essa lógica as últimas consequências, né? A gente vai ver a, que a questão da mulher, a gente vai ver que se ele faz as últimas consequências, a gente vai ver que a questão do estupro, muitas das vezes, né? Embora seja toda uma discussão que não seja somente isso, né? Que a gente vai entrar daqui a pouquinho, né? Muitas das vezes é muito nessa lógica do cara de enxergar a mulher num pedaço de carne que simplesmente que esse pedaço de carne não tem vontade, esse pedaço de carne não tem, né? Não tem vontade, não tem sentimento, não tem nada, então você pode ir lá e consumir, forçar esse pedaço de carne a ser consumido, né? E levando casos lamentáveis de estupro, como estamos citando aqui. A questão do estupro também, né, que seria importante a gente lembrar, né, que a questão do estupro também é também uma relação de dominação, né? Nós homens, né, a gente foi educado numa lógica, como a gente vive numa sociedade machista, né? A gente foi educado numa lógica de sentir prazer, de ver uma pessoa que sendo subjugada e sendo inferiorizada, né? Todo esse pensamento machista que está presente na nossa sociedade, que é fruto de uma sociedade dividida em classes sociais, né? Onde que para essas classes manter precisa de ter o preconceito, precisa de ter essas ideologias tanto contra as mulheres, tanto contra os negros, tanto com os LGBTs e tudo mais, né? Essa lógica, né? E coloca um pensamento da questão de dominação, onde que eu sou o dominador, onde que eu sinto o prazer de dominar, né? A questão não é do macho alfa, né? Então, assim, enxergar, infelizmente para muitos homens, né, eles assim enxergam a mulher como algo para ser dominado e sentem prazer em relação a isso, né? Algo que é bastante lamentável, porque não trata, né, a pessoa como uma pessoa que tenha dignidade, que tenha sentimentos, que sobretudo merece respeito, trata essa pessoa como um mero objeto, né? E sente prazer em relação a isso, né? Essa é a primeira parte que a gente tem que tratar desse tema, né? Lembrando sempre que estou aberto à questão de debate, né? Existe todo esse debate do feminismo, da questão das mulheres terem voz, e infelizmente, né? Por mil razões não consegui, né? Trazer esse tema de forma mais aprofundada, mas a gente vai certamente tratar de feminismo aqui no canal mais cedo ou mais tarde, e que vamos tocar nesse tema da Mariana Ferrer, né? Que foi um tema bastante lamentável. Outro tema, outra questão que está interligada, né? A gente precisa entender o seguinte: o que está acontecendo na nossa sociedade que ela está começando a permitir que esses tipos de coisas está sendo permitido, né? Onde que a legitimação do estupro está sendo permitido, né? Essa explicação está na política nacional, né? Que é onde, né? Com o avanço da extrema direita, né? Que através do Bolsonaro, né? Isso permitiu abrir a porteira, né? Para esses tipos de coisas acontecerem, né? Os monstros estavam no armário, né? E essa situação
geral esse contexto geral, né, que é um contexto que vai contra os trabalhadores, vai contra as mulheres, vai contra os negros, contra os LGBTs, né? Essa correlação de força na classe dominante aumentou e acabou abrindo a porteira para esse tipo de coisa que não deveria acontecer. Ou seja, os monstros saíram do armário, os ratos saíram do esgoto e estão hoje fazendo a festa, fazendo esse tipo de coisa, né? Se a gente tivesse um cenário mais favorável à questão dos direitos das mulheres, se a gente tivesse um cenário mais favorável à questão dos direitos dos oprimidos de forma geral, esse tipo de coisa talvez não teria acontecido. Por que não teria acontecido? Porque não teria correlação de força, né? Isso só acontece porque a ideologia dominante, o machismo e outras questões tem força para poder se propagar e para poder acontecer esse tipo de coisa, né? Aí a gente entra numa questão, né, jurídica, né, que é um argumento que foi utilizado, embora nessa semana começou uma discussão de que não era bem assim, que não era muito que isso foi colocado, mas assim, se a gente for ler, né, o próprio julgamento, dá para entender essa questão, né, que é o estupro culposo, né? Dentro da literatura, né, do direito penal, né, do direito penal, quando um crime é doloso, né, quando a pessoa tem a intenção de cometer um crime. Por exemplo, eu tenho um desafeto com uma determinada pessoa, né, e eu resolvo, por conta desse desafeto com essa determinada pessoa, eu resolvo matar ela por algum motivo aparente, né? E isso é um crime doloso, né? Porque eu tive intenção, né, de cometer esse crime, né? O meu propósito foi cometer o crime, né? E o crime culposo é quando eu não tenho a intenção de cometer o crime, né? No modo geral é isso. Por exemplo, né? Imagina-se que eu trabalho numa rede de, de imagina que eu trabalho numa indústria de arrumar casa ou numa loja de arrumar casa, de arrumar eu sou um trabalhador autônomo, enfim, e eu faço um trabalho numa casa X e por alguma razão não consigo fazer o trabalho, né, de forma correta, né, e esse trabalho leva, por exemplo, o óbito, né, do dono da casa, por exemplo, caiu, olhando aqui para a minha televisão aqui, né, caiu a televisão na cabeça do cara e matou o cara e o culpado fui eu porque não consegui parafusar direito. Eu tive a intenção de matar o cara? Não, eu não tive a intenção de matar o cara. Mas, ao mesmo tempo, né, eu cometi um crime culposo sem intenção de matar. De um modo geral, é mais ou menos isso, né, que essas definições, né. Aí a gente entra numa questão que é o seguinte: o estupro, ele nunca é um crime culposo. O cara que comete uma atrocidade dessa, comete o estupro, né? Ele nunca ele comete o estupro com a intenção de estuprar, com a intenção de cometer o ato, né? Meio assim, chega a ser meio ilógico a pessoa cometer o estupro como se não tivesse a intenção de
de estuprar, né? Tipo, é, é uma análise que não combina, que não se encaixa na própria definição de um crime culposo, né? É, e aí, o que que acontece? Então, ou seja, o cara tem a intenção de cometer o estupro, né? O estupro, por sua vez, já é um crime que tá definido no Código Penal. Então, a gente precisa entender, né, o que isso significa, né? É, e aí a gente tem que buscar a raiz do problema, né? Não nos conceitos jurídicos que foram utilizados, né, nessa questão, mas sim nos conceitos mais políticos, sociais, né? Que hoje, devido a esse cenário que nós estamos vivendo, né? Isso aí é uma brecha que legaliza o estupro e que banaliza o estupro, não dando, tipo, né, a dimensão que ele merece ter, né? Que ele merece ser levado a sério, né? Ou seja, banaliza a ponto de que abre espaço se o cara quiser estuprar o argumento que foi que eu estuprei, mas não queria ter estuprado. Não faz muito sentido isso, né? Então, e de novo, e essa banalização do estupro, né? Ela tá novamente a ver, né? Com o cenário político e social que nós estamos vivendo. Só para a gente ter uma noção, né? Que que é importante falar aqui nesse vídeo, né? O advogado, né, do rapaz que estuprou a garota, estuprou a Mariana Ferrer, o advogado do cara, ele defendeu, por exemplo, a Sarah Winter, né, que é uma figura de extrema direita, né, que nesse último período ficou tanto conhecida pelos atos antidemocráticos, né, que ela fez com esse negócio dos 300 e tudo mais. E no último período, ela ficou conhecida por fazer escarcéu na porta de um hospital, querendo impedir, né, que uma criança de 10 anos de idade realize um aborto, né, por conta de vítima, por conta dela ter sido estuprada, né? Ou seja, ela queria que uma criança de 10 anos de idade passasse por um processo de gravidez, que tivesse o filho, né? Isso por si só, na minha avaliação, a gente já determina, a gente já sabe qual que é o caráter das coisas, que a gente sabe que o buraco é muito mais profundo do que aparenta ser, que a gente precisa levantar nessa discussão aqui, né? Aí a gente entra numa outra questão, né? Que é do que papel que o judiciário, né? Hoje cumpre, né? Nessa discussão que nós estamos fazendo aqui, né? Que é o judiciário, né? Que é autoritário, né? Que manteve uma postura tipo autoritária nesse caso, né? E que teve uma postura machista, né? Na hora de humilhar a vítima, né? Com o objetivo claro, né? Com o objetivo claro de culpabilizar a mulher pelo ocorrido, né? Que é visível quando o advogado mostra uma foto da moça, né?
uma suposta foto da moça, não sei, com um ensaio, ela fazendo algum tipo de ensaio, tal, e colocando que por conta dessa foto aqui, isso já absolve o cliente, ou seja, o fato da mulher estar fazendo uma foto assim mais solta, uma foto mais um ensaio sensual, talvez, não dá o direito do homem, não dá o direito do cara de chegar lá e estuprar a moça. Ou seja, então, essa lógica, por si só, a gente já percebe que é o pensamento machista, né, que existe no judiciário, né? E essa argumentação que convenceu, né? Que convenceu que o cara não deveria ser punido, né? Já percebe que não é o problema só do advogado que tem um pensamento retrógrado, tem um pensamento de todo um sistema, né, que foi convencido de um pensamento que chega no limite da beira do absurdo, né? E sem contar o autoritarismo, sem contar de querer se impor, né? De não dar voz à vítima, como a gente viu o vídeo, né? Do julgamento, né? De não dar voz à vítima, de não dar, de tentar buscar silenciar quem é a vítima, né? Uma postura típica do judiciário, né? Uma postura autoritária que não é um caso isolado, né? E sim é um caso sim mostra com o funcionamento, né? De como que esse judiciário atua, né? De maneira autoritária, de maneira arbitrária, né? E outro elemento que a gente poderia também levantar nessa discussão, né? É o fato de que a serviço de quem que esse judiciário tá. A gente está tratando o estuprador, né, da Mariana Ferrer, é um cara que é rico, né? O cara que foi acusado de estupro, que mostrou as provas do crime, tanto é que a discussão não foi nem se o cara estuprou ou não, né? A discussão foi o estupro, né, culposo, né? Que foi o estupro que o cara não quis estuprar, mas o cara acabou estuprando, né? A intenção é o cara que é rico, né? E é impressionante como que o judiciário defende de unhas e dentes quem é empresário, quem tem dinheiro, e quem não tem dinheiro acaba tendo um destino mais ou menos parecido com o que teve a Mariana Ferrer, que caso tiver um certo embate, independente da área que acontece, independente do motivo, né, que aconteceu, né? Aqui e a gente também tem que levantar a discussão, né? Que papel que o Estado, né, cumpre, o Estado de modo geral cumpre na nossa sociedade, né? É um papel que na verdade, como o Estado é um instrumento de dominação de classe, na verdade é convincente, né, que o Estado mantenha a opressão contra a mulher, que não tenha nenhuma medida cabível, né, contra a opressão da mulher. Por exemplo, né, o Bolsonaro que de forma muito demagógica algumas vezes falou da questão do estupro contra a mulher e tudo mais, a própria direita de uma forma bastante demagógica se utilizando dessa questão, ele não deu nenhuma declaração firme, né,
se posicionando com esse caso que teve repercussão nacional. Várias pessoas se posicionaram, inclusive a gente pode até entrar no porquê que ele se posicionou, mas até o Gilmar Mendes do STF se posicionou. E o Bolsonaro ficou quieto. Queria entender por que ficou quieto. Se ele é o presidente da República e tem um caso como esse que teve repercussão nacional, no mínimo ele deveria se posicionar, prestar solidariedade à vítima, mas ficou calado, né? É um grande problema isso, né? Quer dizer, e que mostra o caráter dessa extrema direita, que mostra o caráter que mostra o caráter dele mesmo, né? Esse caso levou uma indignação, né, de massa, né? As pessoas, assim, quando esse caso foi a público, as pessoas logo procuraram se posicionar, se colocar, né, contrário a esse caso. Vários famosos também se posicionaram, seja nas suas redes sociais, seja, né, seja nas suas redes sociais, seja dando declarações públicas, algumas figuras públicas, como por exemplo, na política também se posicionaram, como o Gilmar Mendes e tudo mais. Ou seja, causou uma enorme indignação social, né? Vale a pena lembrar que vai acontecer inúmeras manifestações pelo país pedindo justiça pela Mariana Ferrer, né? Pedindo para impor a justiça que precisa ser feita assim, né? Aqui em São José, na cidade onde eu moro, vai ter uma manifestação sábado amanhã, né? E é importante falar que, por conta dessa indignação, vamos ver como que vai se desenvolver, né? Vamos ver como que vai ser, né? A gente sabe que tem a questão da pandemia também, que muitas das pessoas estão bastante receosas em saírem de casa, mas é importante colocar que está tendo uma resposta sim, né? Dos movimentos feministas, dos partidos, dos movimentos e da sociedade de forma geral, contrário ao que aconteceu, né? Aqui também vale a pena também, né? Ainda na discussão a serviço de quem que o marxismo está e da questão, né, de todo o cenário político que nós estamos vivendo, o comentário bastante nojento, né, do Rodrigo Constantino, né? Rodrigo Constantino, como todo mundo sabe, né, é um jornalista bastante conservador, de direita, né? Dessa direita clássica, que eu chamo de direita raivosa, né? E que antes, que eu trabalhava na Jovem Pan, trabalhava em algumas outras redes nacionais e num debate de uma live que ele realizou, ele fez o seguinte comentário, né? Falando que se fosse a filha dele, né, que estivesse ali e que ficasse com um ou dois caras e que bebesse, dormisse, fosse estuprada, ele puniria a filha e não puniria o estuprador, né? Depois que ele viu, né, que o assunto, né, sujou bastante para o lado dele, ele ficou na defensiva, ele tentou justificar e acabou caindo mais na lama ainda, né? Dizendo que ele era contra o estupro, né? Mas só que a gente tem que entender que existe ao nível do comentário do cara, que existe mulher vagabunda, que isso tem que levar em consideração, ou seja, reforçando o argumento dele que a mulher
caso a mulher bebeu, caso a mulher ficou com alguma pessoa, então a mulher logo merece ser estuprada. Um pensamento conservador, machista, né? É, que, que ele apresentou, né? Na, e que fez o mínimo de se retratar, não muito pelo contrário, ele reforçou o pensamento, tentando buscar justificação ao fato ocorrido, dizendo que a gente tem que ver o caso da mulher, né, que mulher que se faz na festa, que pretende ficar com o cara, bebê, é vagabunda. Lembrando também, né, e que assim, mesmo que a mulher fosse numa festa, né, beber e ficar com quantas pessoas que ela quisesse ficar, ela está no direito também de ficar. Isso não dá o direito da mulher ser estuprada, primeiramente, né? E e é um pensamento bastante retrógrado, né? Porque coloca a mulher não tem direito de ter sua liberdade de usufruir a vida. Ela tem, na mentalidade de pessoas como Constantino, a figura da mulher é de ficar em casa cuidando dos filhos, né? Aí o que o homem faz, né? Se ele tem amante, se ele sai para a rua beber, se ele, inclusive, tem casa, se faz outras coisas também, aí é uma outra discussão, né, Constantino? Mas o Constantino, a mulher, né, tem que tem que ficar em casa. Levantando também aquela discussão que a gente fez do papel da mulher da nossa sociedade, né? É preciso, né, fortalecer essas mobilizações pedindo por justiça para Mariana Ferrer, travar uma luta conjunta em relação ao machismo, né? Que é uma luta que diz principalmente a respeito das mulheres, né? Mas que é da importância também, né? Dos homens estarem juntos, mas obviamente dando protagonismo para as mulheres, mas é uma luta que precisa ser fortalecida, né? E que precisa a classe trabalhadora tomar, né, a linha de frente, né, dessa luta, né, para poder entender, né, que para poder entender que que é uma demanda da classe trabalhadora, porque a classe trabalhadora não ganha nada com o machismo, né? O mesmo sistema que oprime a mulher é o sistema que explora os trabalhadores, né? E como a gente luta por uma sociedade sem classe, sem opressão, sem uma sociedade emancipadora, né? É importante colocar aqui nesse debate, né, que todos os oprimidos têm que ser livres das suas amarras, né? E que é o papel da classe trabalhadora em relação a isso. Então é preciso que a classe trabalhadora entre também em cena, né? Isso foi o primeiro, a primeira discussão, né? É uma discussão bastante longa, né? Como eu falei aqui, né? É bem provável que no futuro, né? Eu consiga fazer uma live falando sobre a questão do machismo, né? Vamos ver como que vai se desenrolar a questão da Mariana Ferrer, né? Mas falar sobre a opressão, falar contra as mulheres ou contra os negros, contra os LGBTs, tem que ser tema, né, de um canal que pretende ser progressista, pretende dar voz às pessoas que normalmente não têm voz. Então, é possível que a gente faça esse debate, né, de forma muito mais aprofundada do que eu estou fazendo aqui, que na verdade é só a minha intenção é pegar fazer uma análise mais geral, mais ampla, né, e que essa discussão certamente vai levantar em torno, né. Outro acontecimento bastante importante, né, que aconteceu, né, que foi, pelo que me parece hoje, finalmente foi o Biden foi eleito o presidente dos Estados Unidos, né? Foi declarado. Foi as eleições,
né, que aconteceu na semana nos Estados Unidos, né, onde o Donald Trump, a atual presidente dos Estados Unidos, e o John Biden dos democratas, Donald Trump dos republicanos, né, aconteceu dando o vencedor do Partido dos Democratas, né. Primeiro elemento que a gente vai discutir, lembrando sempre que que eu estou pegando um apanhado geral dessa análise, né? E que muito provavelmente essa discussão vai ser feita com mais profundidade, mas assim, tem uma live que está marcada para quinta-feira com o professor Antônio Carlos Mazeu, que eu estou organizando, né? Que o Mesa de Debate está organizando, para falar mais de maneira mais aprofundada. Mas a gente vai dar uns pitacos, né? Nas eleições, né? A primeira coisa que me chamou a atenção foi o acirramento das eleições. Foi uma eleição que foi extremamente, né, disputada, né? Disputada voto a voto, né? Uma eleição acirrada, né? Até 2 dias atrás não dava para saber quem era o favorito, né? Isso se deve, isso já tem uma consequência, né? A pessoa que for viado aqui para falar muito da sede, mas enfim, desculpa. O candidato que for eleito, no caso o Biden, do Biden, dos democratas, ele vai encontrar um governo que vai ser bastante instável, né? Porque a força dele, a base dele de apoio, tá dividida, né? Tá enfraquecida por conta desse acirramento. Ele não vai ter tanto um apoio tanto da sociedade, né? E tanto do parlamento norte-americano, para poder governar, vai estar bastante dividido, né? E essa divisão gera um governo estável, porque a base de apoio do futuro presidente dos Estados Unidos vai estar bastante débil, bastante enfraquecida, né? Caso se fosse o Donald Trump que fosse eleito, né? A base dele também estaria na mesma situação. Ele não estaria numa situação melhor que o atual presidente dos Estados Unidos, o futuro presidente dos Estados Unidos, a partir do ano que vem, vai estar, né? Lembrando sempre que ainda é muito cedo, ainda, né? Precisa para poder fazer uma análise mais absoluta, né, da questão, mas se a gente for pensar através de prognósticos, né, a gente sabe que vai ter que o próximo presidente dos Estados Unidos vai ter trabalho, né? E a gente está falando de Estados Unidos, né? A principal potência, como a gente chama, o país imperialista, né? O principal país imperialista do mundo, com um governo bastante débil, né? Com um governo bastante enfraquecido. Outro elemento, né, que a gente precisa colocar em discussão, né, que o cenário político, né, tá acontecendo uma mudança, né, uma mudança bastante significativa, bastante importante, né. A gente viu no último período, né, os governos de direita do Macri e o governo do golpe da Bolívia caírem, né, e governos de esquerdas, né, governos ditos de esquerda, né, que a gente vai ter que entrar nesse debate aí daqui a pouco, voltarem ao governo. De um lado, o que isso significa? Significa que a população, né,
fez a experiência com esses governos de direita, né? Viu o caráter do governo de direita, né? Os governos desgastaram, houve um desgaste, né, desses governos perante a população, seja na Argentina, seja na Bolívia, né? E a população resolveu dar uma chance a outros governos, né? Aos governos tidos de centro-esquerda, se a gente pode chamar assim, né? Por sua vez, né? A gente vale lembrar que esses governos tidos de esquerda não pactuam com os setores de direita, né? E que por mais que estes tenham uma diferença, né, com os governos de direita, de abrir algumas concessões para os setores mais, para os trabalhadores e para os setores mais pobres, né? Esses governos de direita ainda governam para a classe dominante, né? Ainda governam para os grandes empresários. Não significa que o fato de um governo como o da Argentina ter sido eleitos não significa que isso significa que os trabalhadores, que isso significa, né, um avanço na luta, né, dos trabalhadores, mas ao mesmo tempo a gente, por conta do caráter do governo, que ainda continua sendo um governo que defende os interesses dos ricos, ainda continua sendo um governo que pactua com a direita, né? Como se fez na Bolívia, como o PT fez aqui no Brasil, né? E por conta disso, né? Por conta de ser um governo assim, a gente tem que olhar esse fenômeno com um olhar crítico, né? Mas ao mesmo tempo é inegável que a população, de modo geral, fez a experiência com esses governos, né? De direita e de modo geral buscou dar uma resposta ainda de maneira confusa, ainda de uma maneira contraditória a situação que estava imersa, né? E de um lado, se a gente for analisar, né, nos Estados Unidos também não foi muito diferente disso, né? Os Estados Unidos foi o país que mais morreu com gente de Covid, né? Ainda que tem toda a discussão aqui no Brasil dos casos não notificados, da subnotificação, mas a gente sabe que os Estados Unidos, né, foi o país que mais morreu gente do Covid, por uma postura negacionista do presidente Trump, né, que se assemelha muito com uma postura negacionista do Bolsonaro, né? E o que acontece? A gente sabe também que existe uma crise econômica muito profunda que está afetando o mundo, que afeta os Estados Unidos. O PIB dos Estados Unidos caiu de forma bastante violenta, né? Essa crise, como já falei anteriormente, né? Não é uma crise por conta da Covid somente, por mais que a Covid escancarou isso, é uma crise que já estava sendo gestada, né? E a gente sabe que muitos setores dos Estados Unidos a condição de vida começou a ficar precária, né? Outro elemento, né, que acho que foi fundamental, a gente precisa discutir aqui, é o movimento Black Lives Matter, né? Que é um movimento que já existia já nos Estados Unidos, né? E que hoje ganhou a cena, um holofote na política mundial, né? Por conta do assassinato, primeiramente por conta do assassinato absurdo do George Floyd, né? Pela polícia norte-americana, que isso gerou um enorme protesto, né? Nos Estados Unidos, e também gerou uma enorme politização sobre a questão do racismo, sobre a questão da condição de vida da maioria das pessoas.
e que certamente isso desgasta, né, o governo do Donald Trump, né, que encontra a sua base na direita, que reforça esses assassinatos, o assassinato que aconteceu e outros assassinatos que aconteceram nos Estados Unidos posteriormente a isso. Então, ou seja, o movimento, essa mobilização que a gente estamos acompanhando ainda nos Estados Unidos foi bastante fundamental, né, para que foi bastante fundamental para o enfraquecimento do Trump, né? Obviamente que não é porque que se elegeu um governo democrata, né, que essas mobilizações vai parar. Muito pelo contrário, né? Ela tende a continuar, né? Como eu falei, assim, existe uma crise, né, nos governos de extrema direita, né, nos governos de direita e de extrema direita, né? E uma questão que outra questão que chama atenção é o fato do Trump negar, né, o resultado das eleições, né? O Trump, a política que o Trump vem tendo, né? E a política que inclusive encontra apoio no Bolsonaro e nos bolsonaristas, né? De que a Suprema Corte tem que intervir nas eleições porque as eleições foram fraudadas. Qual é a justificativa? A justificativa é que o Trump não ganhou. Então, logo que o Trump não ganhou, as eleições foram fraudadas. Pois é. E negando, uma pessoa que nega o resultado, né, das eleições. E outro elemento que a gente precisa discutir aqui, que é como que fica a localização do governo do Bolsonaro, né? O governo Bolsonaro sempre manteve uma postura de ficar aliado, né, ao governo do Trump, né? De enxergar o Trump como um parceiro e tudo mais, que por trás de todo esse discurso de se alinhar aos Estados Unidos estava um dos principais objetivos que o Bolsonaro foi eleito, de submeter o Brasil, de manter uma relação mais estrita do Brasil, de submeter ao Brasil aos interesses dos Estados Unidos, né? Como muitos, né, falam, o Bolsonaro é capacho do Donald Trump, capacho dos Estados Unidos. Existem dois movimentos aí que a gente pôde notar, né? Os bolsonaristas, né, fazendo coro, né, com o Trump, né, de que as eleições foram fraudadas, incentivando que houve fraude, que precisa ser recontado. Ao mesmo tempo, né, o Bolsonaro já tenta manter uma localização com o governo democrata do Biden, né? É uma boa localização, né? De um lado a gente tem que entrar numa discussão, né? Tipo, por mais que o Donald Trump tenha saído, né? Mesmo os Estados Unidos mantendo um governo assim, entre mil aspas, que a gente pode colocar aqui, mais democrático, assim, entre mil aspas, né? Os Estados Unidos ainda vai cumprir uma posição de imperialista em relação ao mundo, né? E o Brasil ainda vai cumprir um papel como posso dizer, de nação subjugada aos interesses dos Estados Unidos, né?
Esse ponto não vai mudar, né? Vai permanecer, né? Pode haver que exista um certo choque de interesses em algumas questões, como, por exemplo, a questão da Amazônia e tudo mais, mas a relação, né, do Brasil com os Estados Unidos, ela vai permanecer mostrando que os governos ditos democratas nos Estados Unidos não se importam de ter um governo de extrema direita em países como o Brasil. Sempre foi assim, né, durante a história, e vai continuar sendo assim com o passar agora e com o passar dos anos, quando a gente tiver esse sistema que a gente está vivendo hoje, né? O que acontece? Como eu falei, houve uma mudança na correlação de força do mundo, né? E aí a gente precisa fazer a discussão que a gente precisa fazer, né? Por mais que nós tenhamos democratas e republicanos, na prática, para os trabalhadores, na prática, para nações que não cumprem um papel imperialista, né? As nações não cumprem um papel imperialista, não, as nações que tem que os Estados Unidos explora, né? Procuram explorar. Por mais que exista, por mais que na prática, né, democratas e republicanos são basicamente a mesma coisa, né? Então, as eleições dos Estados Unidos foi mais ou menos assim: quem vai comandar o chicote para mandar no mundo, né? O chicote antes estava na mão do Trump, no Trump, né? Agora o chicote vai para a mão do Biden. Lembrando sempre que o Biden é um cara bastante de direita, né? Também, né? Já deu declarações de que a polícia não pode matar os manifestantes, os negros, mas assim, mas está permitido dar tiro na perna, por exemplo, mostrando que a eleição do Biden não é uma salvação para o mundo, né? E muito menos para os Estados Unidos. Mas é mais importante, né, ver esse cenário todo, né? Até porque que as eleições elas representam uma visão distorcida, né, do sentimento das classes, do sentimento da grande maioria da população. Então é importante a gente fazer essa análise. Como eu disse para vocês anteriormente, né, uma análise breve, né, que eu estou fazendo. Posteriormente, nós vamos fazer uma análise mais detalhada, muito provavelmente na quinta que vem, se tudo tiver ocorrendo se tudo ocorrer bem, vai ser na quinta-feira, com o professor de política, Antônio Carlos Mazeu, né? Aí ele vai fazer uma análise mais aprofundada das eleições dos Estados Unidos quando certos elementos estiverem mais desenvolvidos, estiverem ocorrendo, né? Estiverem mais desenvolvidos, né? Então, mas a gente fez uma análise mais ou menos prévia do que aconteceu, né? Outra questão que a gente tem que, agora voltando ao cenário nacional, né? Outra questão que a gente precisa, né, discutir aqui é o senador Flávio Bolsonaro, né? Filho do Bolsonaro, que está no olho do furacão aí, né? Em relação ao caso da rachadinha, ao caso do Queiroz, né? O Ministério Público, né?
disse que iria cassar o mandato do senador Flávio Bolsonaro, né? Que também teria uma punição, né? Aí a gente precisa fazer um questionamento mais profundo, né? Que por mais que o cara seja, né? Por mais que a gente saiba do caráter do Flávio Bolsonaro, né? A gente tem que levar em consideração também que isso não vai mudar muito a raiz do problema, né? Que o problema não é, como muitos afirmam, do filho do Bolsonaro, né? É um problema que precisa ser investigado mais a fundo, né? E que se for ser mais investigado muito mais a fundo, né? Não faço parte da justiça, obviamente, mas a gente sabe que existe uma grande possibilidade de chegar no pai, que hoje é presidente da República, né? Isso mostra esse escândalo que está ocorrendo na família do Bolsonaro, mostra o caráter, né, do governo da direita, né, o caráter do governo da extrema-direita, como posso dizer, que não muda os esquemas que não tem interesse efetivamente em combater a corrupção, né, como muitos colocam, né, da direita colocam, e que muito provavelmente o esquema de rachadinha do Queiroz vai acontecer mesmo sem o Flávio Bolsonaro, que a gente sabe que precisa ser investigado mais a fundo. Mas, ao mesmo tempo, né, a gente sabe do caráter do Flávio Bolsonaro, a gente sabe que é preciso dar uma resposta, inclusive, a esse esquema de corrupção que está acontecendo no governo Bolsonaro, e que, se a gente investigar, talvez exista a possibilidade de acontecer mais esquemas, né? Mas, enfim. Falaremos agora, né, um pouco das eleições de São Paulo, né? O Covas lidera, o Bruno Covas, né? É uma ala mais próxima ao Dória. O Russomano, né, que se apoiou na candidatura do Bolsonaro, né? Se apoiou na candidatura do Bolsonaro, está em queda, né? E a gente tem novamente o fenômeno do Guilherme Boulos, candidato pelo PSOL, que está empatado tecnicamente com o Russomano, e que existe a possibilidade do Guilherme Boulos, do PSOL, ir para o segundo turno numa cidade de São Paulo. A gente está na última semana das eleições também, né? Na próxima semana, que as eleições vão ocorrer no dia 15, né? Isso mostra muita coisa, né? Mostra, na verdade, que existe, né, um sentimento de um setor, né, querendo alguma mudança, né? Como eu falei aqui, as eleições mostram um sentimento meio distorcido, mas que a população está sentindo, né? Essas foram as principais notícias comentadas, né? E conforme prometido, né, irei falar um pouquinho do debate que aconteceu no Sindimetal, no Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, né? O último debate, né, dos candidatos, o último debate, embora não tenha sido oficial pela mídia, né? Infelizmente, o de debate oficial só aconteceu só, né? Mas aconteceram outras iniciativas, como desde paróquias até sindicatos, que fizeram seus debates, né? E que, conforme a gente acompanhou, né, anteriormente, né? A gente fez uma análise do debate do Desenvolve Vale, né? Do debate do Sincer, e vamos falar dos debates dos sindicatos dos metalúrgicos que aconteceram, né? E o primeiro elemento que chamou a atenção foi, de novo, a não presença do Felício Ramute no debate, né? O Felício Ramute só compareceu no debate do Desenvolve Vale, né? Que é um debate
chamado por empresários da região, mas em debates tanto da paróquia, né, e tanto do Sindserv não compareceu, e no Sindicato dos Metalúrgicos também não deu as caras também lá. Outra pessoa que não apareceu nos debates, né, anteriormente e não apareceu no debate do Sindicato dos Metalúrgicos é o Anderson Senna, do PSL, do candidato que se denomina, né, representante do Bolsonaro na região. Ele não compareceu no debate também, junto com o Felício Ramute, né? A gente sabe também, não sabe dos motivos reais ou oficiais que ele pode ter dado, mas a gente sabe que o sindicato, a gente sabe do histórico do sindicato dos metalúrgicos de São José dos Campos, histórico combativo, de luta, de fazer greve, paralisação, né? Um sindicato de esquerda, né? Que tem como sua direção o PSTU, em outros setores do PSOL, e que é dirigido também pela SP com lutas, né? E a gente sabe que talvez isso pode ter sido um motivo do Anderson Senna não ter comparecido no debate, né? Mas, enfim, a gente sabe os motivos oficiais, mas é bom sempre destacar isso. Outro elemento, né, o principal elemento que a gente, né, a gente precisa colocar nesse debate, né, de novo, os candidatos, né, tentando fazer malabarismo para dizer que defende os metalúrgicos, os trabalhadores da indústria da região. A gente sabe, né, que a gente sabe que a importância, né, que tem a região industrial aqui em São José dos Campos, né? E a gente sabe também que os candidatos não foram no sindicato porque são bonzinhos, mas sim pela importância industrial da indústria de São José, né? Que a indústria tem para São José na região, né? Para São José, mas também para o país. Enrolei aqui, né? Acontece. Então, o desenvolver do debate, eu assisti depois, né? Porque na hora a gente estava fazendo a live em transmissão com o Cadu, Lorena, né? Mas eu assisti depois, né, o debate, e o primeiro elemento foi os candidatos tentando, né, de forma demagógica, a grande maioria dos candidatos, buscarem, né, buscarem apoio aos metalúrgicos, inclusive fazendo discurso de que defende o emprego, defende a luta pela estabilidade do emprego, dizendo que, inclusive, muitos, como o Dr. Cury, indo mais além ainda, falando que acham um absurdo que tenha polícia reprimindo greve e piquete, né? Eu quero fazer um destaque a uma pergunta de um trabalhador metalúrgico que foi feita, né? Num dos blocos que foi muito boa, né? Questionando a questão da repressão, né, nas greves, porque as greves são um direito, né? Foi uma pergunta assim excelente que eu achei, né? Mas é importante citar essa questão, fazer essa questão. Então, ou seja, então foi a tônica do debate foi dizer que os sindicatos metalúrgicos eram um parceiro da cidade, né? Que vai buscar diálogo, que vai buscar atuar junto com o sindicato, buscar um diálogo. A gente pode e tudo mais. A gente pode interpretar essa posição, que acho que foi no desenrolar do debate, foi né,
no desenvolvimento do debate foi basicamente isso que aconteceu. A gente pode interpretar de duas maneiras, né? Uma seria aquela velha discurso eleitoral para poder conseguir voto, né? Para poder se eleger, né? E tudo mais. Outro outra maneira de a gente enxergar isso, né? É achar que o papel do sindicato, né? Seria um papel de atuar junto com o Estado e com os grandes empresários para poder discutir política juntos e não organizar a luta para defender o trabalhador e os setores mais pobres da sociedade, né? Foi um debate que se fez muito em defesa da estabilidade do emprego, né? E é do debate, né? Da estabilidade do emprego, da geração de mais emprego e tudo mais. Mas, assim, mas a gente sabe, né, que isso para a grande maioria dos candidatos chega a ser uma demagogia, né, até, né, porque os mesmos candidatos dos partidos que estão lá falando que vai defender o trabalhador, que vai defender o emprego e tudo mais, são os mesmos partidos que no âmbito nacional votaram contra medidas contra os trabalhadores. Estão falando tanto da reforma da Previdência, tanto falando da reforma trabalhista, da reforma administrativa, que são medidas que atacam, né, que atacaram os trabalhadores em âmbito nacional, e a gente não pode manter a ilusão de que essas medidas, né, que esses candidatos vão fazer algo efetivo para os trabalhadores, a grande maioria dos candidatos, né? E a gente sabe, né, como a gente vem discutindo aqui, que a serviço de quem que esses candidatos estão, né? Então a gente está falando de candidatos que não são sua candidatura através de partidos à ordem, partidos onde grandes empresários, banqueiros estão organizados ou que financiam esses partidos, né? Quem paga escolhe a música, né? E o candidato tem que dançar conforme a música. Então, a gente sabe que, na prática, esse discurso eleitoral cai, né, muito por terra, né? Esse discurso eleitoral se esvazia, né, por conta que, na prática, a gente sabe os interesses reais, né? A gente sabe também que na hora H não assim, na hora H muitas das vezes não vai ser interesse da prefeitura em manter o apoio, né, do sindicato em procurar dialogar com o sindicato. Muitas das vezes o apoio da prefeitura, a posição da prefeitura para poder favorecer os empresários que estão aqui na cidade é de ignorar o sindicato e manter uma postura mais dura com o sindicato, né? Ou de manter uma postura mais de não diálogo, né? Como que na prática é feito aqui, né? De maneira efetiva. Lembrando que não se pode confiar, né? Na grande maioria dos candidatos, né? Porque a gente sabe que, conforme a gente conversou aqui, eles estão a serviço de quem eles estão, né? E a gente sabe, e outra coisa que eu quero destacar aqui, né? Foi uma fala muito boa, né, da candidata do PSOL, Marina Sassi, né? Que fez muito bem em denunciar em uma das suas falas a serviço de quem esses partidos, dos partidos que lançaram candidaturas em São José estão, né? Fez muito bem em desmascarar a demagogia,
fez muito bem em fazer um discurso denunciando, né, o discurso que estava acontecendo no sindicato, né, mostrando que essa deve ser um pouco a atuação que a esquerda tem que ter nessas eleições, a atuação que a esquerda tem que ter em denunciar, mostrar para o trabalhador quem que são os candidatos à ordem, né, quem eles são, né, quem eles são, né, e por que não se deve confiar. Fez bem a Marina, né? Em contrapartida, né, um elemento que me chamou muita atenção, que particularmente eu não achei que foi bom, foi a atuação da Raquel de Paula, né, candidata do PSTU, que quando foi debater com candidatos do PTC, né, foi para falar da política do PSDB, o candidato do PTC aproveitou, né, para falar que o comércio não deveria ser fechado, que as pessoas foram impedidas de trabalhar, impedidas de abrir o comércio, todo esse discurso né, todo esse discurso que foi feito por parte do governo Bolsonaro, né, de que o que importa, né, é a economia em primeiro lugar e não a vida, né. E ele fez esse discurso e na hora que a Raquel de Paula foi falar, né, não houve uma contraposição a esse discurso, né, porque na verdade no papel dela qual seria? Seria denunciar, falar que o que importa é a vida, né? A vida vale mais do que o lucro, né? Conforme fala na Argentina, né? E isso não foi feito, né? Dando a entender né, que dando a entender que para combater o PSDB, que precisa ser sim combatido, porque é um partido da ordem também, né? Vale a pena ficar reboque nos setores da direita, né? A gente tem que combater tanto o governo do Dória, tanto o governo do Felício, mas dar uma resposta independente dos trabalhadores. Uma resposta independente dos trabalhadores, por mais que os companheiros do PSTU concordam comigo, né, que precisa ser feito, precisa sim ser feito de uma maneira em que se combata, né, as posições de extrema direita, né, principalmente dos setores bolsonaristas, né. Então me chamou muita atenção, eu achei que poderia ter sido melhor essa atuação da Raquel de Paula, né. Mas, em modo geral, foi isso o debate. Teve também um debate falando da questão de educação, falando da questão de segurança e tudo mais. E outro elemento que me chamou muita atenção também, outro elemento que me chamou a atenção é a atuação do candidato novo, né, para a prefeitura de São José, que que já começou dizendo que não concorda com certas pautas, né, dos trabalhadores, que precisa ser feito de uma maneira diferente, todo aquele discurso que se faz para poder convencer, né, a pessoa a aceitar a sua ideia, mas que na prática a gente sabe a serviço de quem que o novo está, né? Então, pessoal, é isso, né? Falei demais, mais do que deveria, né? Acho que por conta da relevância dos assuntos debatidos aqui, né? Seja na Casa Mariana Ferrer, das eleições dos Estados Unidos, também das eleições de São José, né? Falei demais, mas acho que por agora é só, né? Vale a pena lembrar que mais tarde vamos ter uma entrevista com a Ana Carolina Hernandes para falar sobre questão de vacina para Covid, vai ser uma discussão bastante interessante.
Quem assistir esse vídeo antes das 8 horas da noite, convido a assistirem, né? Domingo vamos ter um debate com o Fábio Tadeu, né? Na banda Hotel Cubano, né? E se liguem também na programação da semana que vem, que vai ter bastante coisa interessante. Vamos tratar da questão das eleições, vai ter entrevistas bastante interessantes que nós vamos fazer aqui, né? Então, pessoal, é isso, né? Não esquece de se inscrever no canal do YouTube, né? Deixar sua curtida no vídeo e deixar e curtirem a página do Mesa de Debate no Facebook para poder fortalecer esse projeto e para poder fortalecer também para poder ter um alcance ainda maior, que não depende só de mim fazer os vídeos, né, do canal, mas também depende da aceitação do público e para o Facebook, para as mídias sociais que existem hoje, YouTube, entenderem que esse vídeo é bastante relevante e que merece uma repercussão grande. Então é isso, pessoal. Nos vemos mais tarde com a live da Ana Carolina Hernandes. E fui. Até breve.